Amigos queridos, nos reunimos em nome de Jesus para buscar-te a presença, Senhor, em nossas vidas. Sua presença se manifesta através do seu Evangelho de amor, páginas vivas que trouxestes para a humanidade de agora e que juntos queremos estar na sintonia do Evangelho, vibrando as sábias lições, os caminhos seguros, as sendas iluminativas, os convites à redenção, as fontes de refazimento, ao refrigério do nosso espírito, na água viva. Assim, Mestre, amigo, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, pedimos amparo e proteção a todos reunidos em seu nome. Onde quer que haja dor, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. E que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Em nome de Jesus e dos bons espíritos que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições terrenas, nós vamos encontrar a loucura e o suicídio, e que decorrem da ausência da estruturação da fé, no prevalecimento do materialismo sobre a espiritualização da existência, e se traduz pela incredulidade contumaz, pela revolta, pela rebeldia, que ainda são traços muito característicos de cada um de nós. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral, que nós estamos traduzindo por desistência, por não ter forças morais para superar a si mesmo. Onde buscar essas forças? Onde buscar que não seja na estruturação de uma fé lúcida, pautada em alicerces da verdade das leis divinas, e experienciada no dia a dia como comprovação dessas leis. A isso chamamos fé. A experiência do Evangelho, a experiência da caridade, a experiência do bem constante, é quando nós convertemos o conhecimento da verdade em experiências acumuladas ao longo de séculos. Isso é a fé. Se a fé, neste momento em que nós estamos, é o estandarte maior, através do qual essa virtude se desmembra para a esperança e caridade, nós precisamos refletir todos os dias como é mesmo que se estrutura a fé. Como que nós vamos desenvolver esse valor tão superlativo, que é a base da regeneração, segundo o Evangelho. Nós não chegaremos a sermos espíritos regenerados se não formos espíritos com uma fé bem sólida, bem estruturada. Os nossos jovens, as nossas crianças, em tenra idade, já têm manifestado essas tendências, que há algumas décadas atrás se manifestavam mais nos adultos, e hoje nós vemos adolescentes mal saídos da primeira infância, que já trazem muitos pensamentos de desistir,
que começa em você iniciar uma tarefa e não terminar, você iniciar um curso e não concluir, você não conclui as suas tarefas. E isso já mostra que não conclui as tarefas porque há uma insatisfação em tudo o que faz e nada lhe agrada. Isso demonstra que o nosso passado não é de boas experiências de trabalho. Porque o espírito que tem a verve do trabalho, mesmo que aquela atividade não lhe seja agradável, ele pega com afinco e conclui com esmero. Então, se nós não tivermos, em primeira instância, a força do trabalho, não haverá estruturação da fé, porque a fé é uma persistência no bem, é uma persistência no ato de servir. Por isso que se chama construção. E se nós não conseguirmos dar à criança, já na primeira infância, essa base, como sendo profilaxia, como sendo um processo preventivo dos transtornos que poderão aparecer na sua vida adolescente, nós, depois de instalado esse tormento, é muito mais difícil ser debelado. Então, como nós estamos falando da terapêutica espírita ao espírito, no que se refere à loucura e ao suicídio, nós queremos entrar hoje num tema da fé relacionado às crianças. Como que nós vamos estabelecer naquele coração infantil a segurança da justiça divina, das leis sábias que nos regem, da certeza de que tudo que nos acontece é para o melhor, que não seja quando ela estiver inserida num contexto que dê para ela estímulos e exemplos. Então, tem uma lição do Palavras de Vida Eterna, que chama Compaixão em Família, que vai falar de um versículo de Paulo a Timóteo, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, por isso que nós dizemos assim, como nós vamos sentir que temos fé? Quando isso for inabalável em todos os contextos, na família, na casa espírita, no ambiente profissional, no ambiente social, se isso for uma mesma postura. E o Emmanuel vai trazer aqui as incoerências que todos nós entramos e que as crianças que estão sendo criadas no nosso entorno, sejam filhos ou familiares, netos ou sobrinhos, aquelas crianças estão absorvendo daqueles modelos, daqueles padrões. E se na nossa família nós tivermos convidado algum espírito ligado à nossa retaguarda, que tragam tendências ao desequilíbrio mental, ao desequilíbrio emocional ou à tentativa de desistir da existência, nos cabe uma responsabilidade de estruturar naqueles corações ainda, na fase da infância, a verdadeira fé. Então, são muitos assim, diz Emmanuel, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Muitos são daqueles de nós que falamos sobre isso nas grandes assembleias, convidando a todos à compaixão. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca, que é aquela ironia, né? Aquela ironia que não é uma alegria, mas que é uma crítica feroz e destrutiva, e o tempo todo no seu ambiente íntimo. Traçam páginas de sublimado valor em honra da virtude, comovendo multidões. Nós estamos falando das palavras vazias, né? Nós estamos falando do proselitismo, nós estamos falando da pregação em vão, nós estamos falando daquilo que está nas aparências, mas não está na nossa essência. Então, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. E o jovem está ali, a criança está ali.
E o quanto ela percebe essa ambivalência, né? Essa falta de, vamos dizer, alinhamento entre o que se vive e o que se fala. E qual é o padrão que essa criança, que esses jovens estão recebendo dessa família, né? O padrão não é o da verdade. O padrão não é o da coerência. E eu fico achando na mente, eu se fosse uma criança, que é assim mesmo a vida. Que é assim. Porque a criança, ela não questiona. Ela está assimilando um processo educativo. E ela fica, então, entendendo que é assim que se vive. Fora de casa somos um e dentro de casa somos outros. Outros grupos promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas das calamidades ocorridas em outros continentes. Há pessoas que têm essa prontidão, né? Então organizam multidões, arrecadam muita coisa para pessoas de um outro continente. E quando estão em casa, negam simples olhar de carinho para os trabalhadores que lhes põem à mesa. Para aqueles que têm dramas pessoais, que convivem conosco no ambiente doméstico, para os funcionários do seu ambiente de trabalho profissional, né? Para aqueles, a benemerência passa desapercebida. Então, não seremos nós quem lhes vai censurar semelhante procedimento? Absolutamente não. O Emmanuel está trazendo um paradigma para nós, que é o do Cristo. E se o quanto nós estamos ou não distantes dessa referência de Jesus em nossas vidas. Se nós queremos estabelecer um padrão de fé, essa fé precisa começar no ambiente familiar, junto das crianças. E muitas vezes essas mesmas famílias fazem o culto do Evangelho no lar, frequentam uma religião, mas não despertam a fé nos corações infantis que chegaram esperando de nós a verdade. A criança chegou ávida, o espírito chegou para o 3º milênio e ele precisa de uma luz que o liberte de um passado de tantos traumas. E essa luz começa nos corações amorosos que o cercam, para que ele possa respaldar as suas dores naqueles corações que vieram para dar-lhe sustentação. E este exemplo do testemunho da renúncia dos pais, dos irmãos, dos familiares, né? De passarem por dificuldades com esperança, de dizerem para a criança todas as vezes que ela estiver amuada por algum motivo, vamos orar porque Jesus é o nosso mestre, vamos pedir porque a justiça é divina, vamos estar felizes porque isso vai nos trazer um grande bem no aparente mal. E isso for uma experiência no dia a dia, e eles serem levados com esses pais ao trabalho com o próximo, vai inoculando naquela mente uma verdade que ele muitas vezes desconhecia. E quando o fulcro da memória abre no início da puberdade e que as questões das tendências se apresentam de forma expressiva, que os pais, familiares tenham olhos de ver para sanear imediatamente, porque ficam absorvidos pelas questões do mundo. E naquela mente que está trancada naquele quarto, aparentemente se divertindo com os eletrônicos, pode estar um mundo íntimo tormentoso, apelando que o retirem desse lamaçal escuro do passado, dessas sombras, para a luz da verdade. Então, ter olhos de ver e sensibilidade para acolher os nossos jovens, nossas crianças, é a terapêutica mais necessária nesse momento que estamos passando. Porque ficamos bastante preocupados se eles estão tendo um bom desempenho escolar, e isso é necessário.
Ficamos preocupados se eles se alimentam adequadamente para ter um corpo bem saudável. Isso é importante. Ficamos preocupados se eles têm atividades físicas para manter a saúde. Isso é importante. Mas eu sou espírito, eles estão dizendo. Há algo mais em mim que precisa ser percebido. E que antes de eu receber só reprimendas, corrigendas, apontamentos, eu preciso ser compreendido na minha alma, nas minhas dores, que eu não sei externar, que eu me acanho em apresentar. Mas se os meus pais tiverem olhos de ver, nas suas preces recordarão aquele momento no departamento da reencarnação, onde espíritos sublimes nos reuniram e nós nos escancaramos uns para os outros. Nós nos confessamos o que tínhamos para trazer e o que buscávamos e o que precisamos receber. E ali nós fizemos um contrato moral, né? Uma responsabilidade moral de virmos juntos para socorrer-nos uns aos outros. E quando nós chegamos aqui, parece que ficamos distraídos dessa realidade e ficamos centrados no desempenho da criança, que é importante ficar, mas isso não encerra tudo. Então, nós temos falado para os pais que acompanham aqui o nosso grupo de pais, né? Que nesse terceiro milênio, seguramente, nós podemos dizer isso em alto e bom som, caberá aos pais evangelizarem seus filhos. Os evangelizadores poderão ficar 50 minutos uma vez por semana e ser de grande valia, de grande sinalização. Mas vai caber aos pais a tarefa sublime de evangelizar os seus filhos. É isso que é o mundo de regeneração. Esse é o tempo em que aqueles tutelados a nós precisarão receber do que fomos preparados para doar-lhes. E muitas pessoas dizem, mas fora de casa eu consigo tanta coisa e em casa eu não consigo. Vamos refletir sobre isso. Ajudemos sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Como nós vamos desenvolver a fé, como vamos expandir as nossas potencialidades íntimas, se nós não reconhecermos Deus nosso Pai. Porque tudo que nos é oferecido, indistintamente, é nos oferecido a partir desse amor divino. Então, se nós estamos respirando, se nós estamos pensando, se estamos vestidos, se vamos nos alimentar em breve tempo, tudo isso são instrumentos que Deus nos concede para que possamos chegar à perfeição. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E se nós sentíssemos isso todo o tempo todo, nasceria no nosso coração profunda gratidão, que não se encerraria jamais. E dentro desse tema do suicídio, nós vemos que um dos elementos, além da incredulidade, é nós não reconhecermos essa paternidade divina
e nos tornarmos ingratos. Então, todos os dias da nossa vida é momento de gratidão, de estarmos aqui para realizar em nós o que viemos fazer na Terra. Realizar em nós, implantar na nossa intimidade o reino de Deus, onde nós seremos regidos única e exclusivamente pela nossa consciência. A nossa consciência vai apontar a direção e para lá nós vamos caminhar. Então essa fé, como a Célia está trazendo, o quanto que as crianças podem desenvolver na primeira infância uma estrutura de fé sem que ela chame isso de fé. Porque cabe realmente aos pais trazer para o campo mental da criança essa realidade. Mas, para que o pai possa trazer para a criança, é necessário que ele viva. Então, que ele tenha um estado permanente de gratidão. E a nossa família deve realmente ser uma família em que temos o hábito espiritual de agradecer diariamente por tudo que a vida nos oferece para que possamos construir a nós mesmos. Então, um espírito, como a Célia colocou, que acontece hoje com a grande maioria, se não for a totalidade, dos jovens e até das crianças, que se nós não fizermos uma ação, eles ficam 35 horas por dia no computador, não só porque nós estamos numa pandemia e tudo está online, mas porque tem os jogos, tem os interesses pessoais deles, os interesses individuais. Se nós não oferecermos momentos de conexão com Deus, nosso Pai, isso vai ficar faltando na estruturação da personalidade. Porque uma personalidade que reconhece Deus em todas as coisas, inquestionavelmente será mais feliz, será mais grato, será infinitamente menos insatisfeito. Porque nós observamos na juventude uma insatisfação sem limite. Então, as crianças, em geral, têm ótimas casas. Se tem lar, a gente não sabe, mas casa com certeza. As casas hoje são infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Então, as crianças têm ótimas casas, têm excelentes instruções, têm a presença dos adultos, têm as leis que as protegem, têm uma alimentação adequada, tem ao infinito. Mas se mostram extremamente insatisfeitas. E a insatisfação está relacionada à falta de gratidão. E se elas não trouxeram isso na intimidade, é necessário que alguém exemplifique isso, viva isso. Então, como nós vamos estabelecer a fé se não conversarmos, se não dialogarmos, se não nos comunicarmos diariamente com Deus? Não tem como. Porque essa comunicação, ela é permanente, ela deve ser permanente. Todos os segundos que eu estiver na lei de amor, eu estou em profunda comunicação com Deus.
porque Deus está em nós, mas Ele muitas vezes não flui em nós, porque nós impedimos esse fluxo. E quando nós estamos vivenciando de maneira acordada, lúcida, a lei de amor, aí pronto. O fluxo divino permeia de maneira consciente a nossa estrutura íntima. E aí não há divisão, não há separação entre o pai e o filho e o pai. Então, esse movimento que nós precisamos fazer diariamente, onde nós estamos? Quando a gente se pergunta, no meio do dia, onde nós estamos? Então, às vezes estamos no nosso lar, às vezes estamos na rua, às vezes estamos no trabalho, às vezes estamos na casa espírita. 99,999% das vezes, ao perguntarmos isso, nós vamos sentir uma profunda gratidão por estar naquele ambiente, por estar com aquelas pessoas, mas eu tenho que sentir isso. Eu preciso registrar. E na hora que eu expresso a gratidão, eu crio um fluxo. Então, a importância de nós ensinarmos a nós mesmos e as nossas crianças a serem profundamente gratas por tudo. Isso é um valor do caráter. Gratidão. Imagina como é conviver com um espírito que é grato. Imagina como que é conviver com um espírito que é sempre grato. Agora, imagina conviver com um espírito que desconhece a gratidão. O nível de insatisfação. E isso faz parte da educação. Então, um espírito de manhã, de tarde, de noite grato é um espírito educado espiritualmente. Um espírito ingrato, insatisfeito, é um espírito deseducado espiritualmente. Ele pode até ter instrução, né? Como a Célia colocou, ir em ótimas escolas, frequentar excelentes ambientes intelectuais, mas invariavelmente ele vai usar desses recursos para piorar, com certeza, a sua situação espiritual. Porque ele vai se sentir orgulhoso por isso, ele vai utilizar dessa instrução para humilhar, para se tornar ainda mais indiferente, porque não recebeu essa educação espiritual. Porque muitos de nós traz um equívoco na nossa mente, que a educação espiritual é quando a pessoa vai na igreja, vai na missa, vai no centro espírita, vai tomar passe. Isso não tem nada a ver com a educação espiritual. A educação espiritual é a educação de valores. Então, quando o Evangelho nos alerta que o suicida, ele se suicida porque ele não se educou espiritualmente, ele não desenvolveu esses valores, ou porque os pais não passaram, ou porque os amigos que ele escolheu não tinham esses valores e ele não absorveu, ou porque ele tinha um estado de rebeldia que ele não quis absorver. Mas o fato é, esse espírito não se educou espiritualmente. E nós precisamos viver em busca disso. Nós vamos ver hoje cada vez mais,
né, no mundo que nós vivemos, toda a população da Terra, em busca de conhecimento, de formação, desse curso, daquele curso, dessa especialização, daquela graduação, daquela pós-graduação, daquilo e daquilo e daquilo, numa busca frenética de uma instrução que nada tem a ver com a educação. E, portanto, pode nos alegrar. Aquela alegria que excita, mas jamais vai nos felicitar. Porque a felicidade depende dessa educação. A felicidade depende daquilo que nós estamos vivendo nesse momento e que me mantém num estado profundo de equilíbrio. Como falamos ontem, independente da loucura externa. Então, esse movimento que nós estamos interessados como nós vamos estabelecer esse processo em nós, a ponto de olharmos para o espelho, não um espelho físico, de vidro, mas para o espelho da nossa alma e nos considerarmos espíritos educados. Então, eu acho que esse ponto, né, ele é muito importante para nós. E só para a gente não falar que não falou das flores, já encerrou meu tempo, mas eu queria ler uma frase que Emmanuel diz assim: se crês em Deus. Essa lição é muito interessante, ela é toda cheia de parágrafo. Se crês em Deus. Então, ele diz assim: se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que fel e censura. Então, se nós nos tornamos espíritos educados espiritualmente, o que nós vamos fazer ante a não educação do outro? Estimular que ele se promova, que ele aprenda. Da mesma maneira, quando um professor ensina uma criança as primeiras letras, está ensinando porque ele não sabe. Então, ele não se ofende porque ele não sabe. Um professor, quando uma criança vai fazer um ditado ou vai fazer uma letrinha, ele não fica ofendido porque a criança não aprendeu ainda. Ele entende que ele está com dificuldade e está se esforçando e talvez leve um tempo a mais, mas ele não se ofende. E por que nós nos ofendemos quando alguém nos calunia ou diz alguma coisa que nos desagrada? Porque, na verdade, não somos espíritos educados. Não temos conteúdo. Então a gente se ofende, porque o outro ainda não sabe se comportar. E é nesse movimento que nós temos que investir. Nos tornarmos espíritos altamente educados, do ponto de vista do espírito. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus,
Divino amigo das nossas vidas, queremos nesta hora expressar a nossa gratidão por nos encontrarmos aqui, envoltos em vibrações amorosas de espíritos que nos amam, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer pela vida, pela existência, pelos recursos extraordinários que Deus nosso Pai nos confiou para que pudéssemos nos construir. Que sejamos espíritos operosos no bem, na verdade, que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo para servir a todos aqueles que nos buscam. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta doutrina de luz que ilumina a nossa vida, que nos convida a sermos espíritos melhores, sempre melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor nos ampare e nos guie. Rogamos nesta hora em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que nós possamos estar envoltos de bom ânimo e de esperança para estender sobre eles as nossas mãos e colaborar com esta equipe generosa de irmãos muito à nossa frente, que os buscam nesta hora para infundir em seus corações saúde, paz e bom ânimo. E rogamos a Ismael, este espírito que Jesus elegeu para cuidar do Brasil, que possa nos estimular cada vez mais a ocupar os nossos lugares, aonde fomos plantados para florescer, que possamos realizar as nossas tarefas mínimas e com isso, Senhor, tornar a nossa existência digna. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.